Muito bom, vamos lá. Tem dois polos, né? O lado do medo, você ter medo e a confiança. Medo e a coragem, não é verdade? É... Se você focar no medo, que muitas vezes é irreal, não é real, medo. Você começa a imaginar na tua cabeça um monte de medo, medo, tô com medo, vou viajar, pode acontecer isso, aquilo. E aí você viaja, vai, atravessa todo o percurso, todo o caminho, chega lá muito bem tranquilo, não é verdade? Então, pode ver, você pensou, veja, muitas coisas que você pensou que poderia ser uma tragédia, uma coisa, aí você foi, executou, não aconteceu nada. Então, existe o medo, que ele é instintivo, que é para te proteger, que é para te dar um alerta. Gosto de sempre citar o exemplo. Está caminhando ali, sabe, um prédio de 45 andares. Então, imagina, você está caminhando bem na beiradinha ali do prédio. Então dá aquele, não dá um friozinho no meio aqui da barriga, do peito, assim, que é para te alertar. Cuidado, se você errar o passo, você se esborracha, vai pro chão e já era. Só lá na outra vida. Então existe esse medo instintivo, ou para ativar você para uma ação, para uma atitude, que ok, isso é real. Muito bom. Precisa. Agora, o medo que você fica colocando na tua cabeça, não, mas se eu for lá e não der certo, e isso e aquilo, e fica maquinando aquilo, martelando, isso não é real. Isso é só na tua cabeça. Porque na realidade, a chance disso acontecer é de 90% de não acontecer. Isso é real. Ponto. Acho que tem até estudos sobre isso, não sei. Preciso pesquisar melhor, mas eu acredito que é mais ou menos isso. Ou seja, de um lado, o medo, se você que é ilusório, se você dá poder e dá força para ele, o que vai acontecer? Ele vai crescer. Mas não vai se materializar, não é? E ainda bem que é assim, né? Imagina a pessoa ficar pensando mal, ruim, só coisa negativa, e de repente, de tanto você pensar, por exemplo, por 24 horas, aquilo se materializar. Puxa, aí tá lascado, né? Aí também seria legal, do outro lado, você pensar positivo e também se materializar, mas a gente sabe que não é bem assim. Não adianta só pensamento positivo, precisa ação, precisa uma dose de sorte, precisa uma dose de estratégia, enfim, de muitas coisas para de fato aquilo acontecer e muitas vezes também não depende somente da gente. Na maioria dos casos, né? Você faz muito bem a tua parte, fazendo a tua parte, aquilo pode acontecer, mas ainda assim tem o elemento sorte, tem o elemento questão de oportunidade, tem o elemento quem, onde, como, hora, enfim, vários fatores para de fato acontecer aquilo que você tanto pensou, mentalizou, e energia positiva e pensamento positivo, não é verdade? Na realidade é isso. Então, assim, de um lado o medo, se você alimenta, o que vai acontecer? Chega uma hora que talvez não seja exatamente o que você está pensando, mas alguma coisa negativa acontece. Da mesma forma, se você estiver pensando de forma positiva, pode não ser exatamente o que você esteja desejando, mas uma coisa positiva acontece, ou no mínimo, ou no caminho correto, você vai. Não é verdade? Talvez você já tenha tido até uma experiência assim. Eu já tive algumas, né? Talvez no próximo vídeo eu conte, para a gente não perder o foco. Do outro lado, se você pensa positivo, age, faz e vai para ação, existe o que? Antes disso, a coragem. Eu lembro que eu também tenho empresa de pintura, e aí você sai fazer os atendimentos, fazer os orçamentos, ou antes fazer a aquisição de clientes, e tem obras de todos os tamanhos, e de vários padrões e de vários padrões de preços também. Então, você está acostumado a fechar, por exemplo, lá no início, estava acostumado a fechar obra de 15, de 20 mil reais, de 10 mil reais, tá, ok. Depois de máximo 25 mil reais. E até então você está familiarizado com aquilo, está no teu hábito, é tranquilo negociar, você já tem um certo padrão, está tranquilo, está dentro do teu radar, está dentro da tua, né, não precisa nem colocar entre aspas, está dentro da tua zona de conforto, não é verdade? Beleza, aí você vai, você fecha isso com tranquilidade, já está dentro do teu radar, maravilha. Aí se torna e aparece um novo desafio. Agora eu preciso ir negociar uma obra de alto padrão, por exemplo.
que é de 90 mil reais, que é de 180 mil reais. E aí gera aquele incômodo. Nossa, agora eu vou ter que sair da minha zona de conforto. Puxa, e agora como é que eu vou fazer? E aí você começa a entrar. Puxa, está me dando medo. Está me dando até uma palpitação aqui. Caramba, eu nunca fui, eu nunca fechei, eu nunca passei um orçamento. Se eu nunca conversei com uma pessoa que tem uma casa que possivelmente eu venha fechar e vá cobrar e vai ser um ticket de 160 mil reais. E você pensa, vou ou não vou? E agora? Aí que entra a questão do medo, que é real. Porque, por exemplo, tudo bem, é diferente. É óbvio que é diferente você fechar um orçamento de 20 mil reais e um orçamento de 160 mil reais. Tem uma diferença. Mas se você olhar bem, não vai mudar tanto em si a negociação se você já está acostumado com aquilo. Se você já tem o preparo necessário, se você já tem todo o know-how para negociar, para conversar. Mas existe aquele pontinho de medo. E agora? Será que eu vou? Será que consigo? Será que não consigo? Aí que vem a outra parte. Em vez de você dar vazão e alimentar isso, não vou. Puxa, mas é demais. É praticamente 6, 8 vezes mais o que eu já estou acostumado a fechar. E agora? Vou ou não vou? Vou ou não vou? Tenho coragem ou não? E aí você começa a alimentar, em vez do medo, confiança. Não, peraí. Eu vou. Claro que eu vou. Eu vou lá, vou chegar, vou apresentar o trabalho da melhor forma, como sempre eu fiz. Entendeu? E todo aquele processo. Mesmo que, talvez, com um pouquinho de medo. Com talvez não tanta confiança. Na verdade, acontece. Não sei. O que você já, com certeza já passou por isso. Mas o que você tem que alimentar? A confiança, a coragem e enfrentar. E aí qual que é a mentalidade que você usa? Fala assim, não, eu já fechei tantos orçamentos, eu já entreguei tantas obras, sempre no capricho, sempre na qualidade, sempre atendendo bem. Eu vou chegar e só vou ser isso, né? Vou chegar nessa mesma forma, nesse mesmo formato, mesmo apesar do medo. Apesar do medo. Vou com confiança, vou com coragem e vou enfrentar isso. Até que você faz 1, 2, 3, 4, 5 orçamentos assim, fecha orçamentos assim e entrega as obras, no meu caso, nesse exemplo que eu estou dando, e aí você começa de novo aquilo virar um hábito, aquilo se tornar normal, se tornar comum. Por quê? Porque você saiu da zona de conforto. Agora, se eu tivesse, veja esse cenário, se eu tivesse alimentado o medo, falando, não consigo, não vou, não vai dar, nossa, não, medo, não, paralisou, não consigo sair do lugar, não vai. Quando que eu teria a oportunidade de, por exemplo, fechar esse orçamento? Quando que eu teria a oportunidade de enfrentar e conseguir ter dado o próximo passo? Nunca. Porque esse medo me paralisou. E se isso acontecer, de se paralisar, de te bloquear, você tem que trabalhar isso. Você tem que trabalhar isso. E dar chance para coragem. Dar chance para ter mais confiança. E aí, quando você vê, quando você enfrenta, quando você supera, você vai ver, nossa, não, peraí, nem era tão difícil assim. Então, entende que eu quero falar para você que o medo é ilusório quando você pega ele e mesmo com medo, aquele ditado, né, clichê, você está com medo, vai com medo mesmo e dá certo. E no final, a conta fecha. Outro detalhe que eu quero trazer aqui para você, eu estou agora retomando aqui os vídeos no YouTube, começando tudo. E aí, claro, para retomar o canal, tem poucas visualizações, começa a crescer aos poucos, e aí pode primeiro ter desânimo, né? Você desanimar, falar, não, isso aqui está demorando, não acontece, então tem que colocar e ser resiliente, ter disciplina e pensar no médio e no longo prazo. Mas o ponto que eu quero trazer para você é comemore as pequenas vitórias. Comemore. Se eu comecei aqui no canal, eu estou tendo, por exemplo, 30, 40 visualizações, caramba, cara, são 40 pessoas que viram meu vídeo. Ótimo,
Parabéns, palmas, que bom. Se fosse uma, maravilha, maravilha. Se fosse zero, aí literalmente fazendo uma coisa muito errada, muito ruim, aí, aí eu preciso rever as coisas, tá tudo bem. Aí é um erro estratégico, aí tá muito ruim mesmo, preciso rever, tá? Rever toda a jornada, ok. Mas caramba, se uma pessoa viu, se 10 pessoas viram, se 40 viram, maravilha, é isso, comemora. Comemora. Ah, não vou comemorar as visualizações as 40 pessoas. Comemora por você ter pego a câmera, criado um roteiro ou sem roteiro, estado aqui na frente da câmera e gravado e colocado no seu canal. Né? Comemora. Lá, caramba, cara, consegui. Consegui, ó, tá no ar o vídeo. Daí você vai comemorando mais. Nossa, 5 pessoas já viram. Legal, legal. Sabe por quê? Porque às vezes a gente cria essa alta expectativa, que é da internet, que é do online, que é muito do Instagram, do TikTok, de dopamina pura, de rolar tela, que você pensa assim, não, eu vou começar aqui, como eu estou seguindo muita gente que cresceu rápido, que está faturando alto, que está tendo sucesso, que é uma explosão, que viraliza e pá! Então eu também tenho que ser assim. Para mim tem que ser assim. E não vai, não vai. Uma das coisas que eu digo, saiba que no começo vai dar errado. Já entra assim. A diferença é que você coloca na conta da disciplina. Disciplina. Vai para cima. Continua. Só faz. Que no final a conta fecha. No final a conta fecha. Se você pensar no curto prazo e querer acelerar, e você criar uma alta expectativa, você vai ver que não tem muitos views, não crescendo, você abandona. Agora, se você começar ali, pé no chão, firme na disciplina, todo dia, daqui 6 meses, daqui 1 ano, você vai começar a ver, opa, legal, estou começando a colher os resultados. Maravilha, maravilha, sensacional. Aí sim. Então, para fechar aqui e amarrar o nosso vídeo. Medo versus coragem. Tá com medo? Vai com medo mesmo. Dê a chance para essa coragem crescer. Mas como que você faz? Enfrentando. Então enfrenta e vai para cima. Vai para cima. Quando você tiver o primeiro resultado, vai ter essa confiança, vai ter essa autoestima, você vai mais para cima. Mais para cima. E daqui a pouco aquilo se torna comum, se torna normal. Quanto mais você exercer aquela função ou repetir, treinar aquilo, melhor você se torna. Isso é óbvio. E, para finalizar, comemore as pequenas vitórias. Não fique pensando assim, não, eu tenho que ter 1 milhão de inscritos. Quando tiver 1 milhão de inscritos aqui no canal, aí sim eu estou satisfeito, vou comemorar. Não. Comemore por você ter gravado e subido o vídeo. Maravilha, fechou. Depois, nossa, estou com 40 visualizações. Nossa, bacana, 40 pessoas viram meu vídeo. Sensacional, sensacional. E assim, com os pés no chão, com disciplina, com foco, mirando um alvo, para alcançar, eu tenho certeza que você vai conseguir. Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, curtiu, dê um like, dê um joinha, faça um comentário aqui embaixo para a gente trocar uma ideia. Um forte abraço e até o próximo vídeo.